Salve, salve, rapaziada! Bahia conquistou aí seu título de número 50 no Campeonato Baiano. E o primeiro na era City, né? Depois daquele aporte milionário de dezenas de milhões de reais investidos em contratações, era mais do que a obrigação do Bahia conquistar esse Campeonato Baiano aí, que até em alguns momentos flertou com a desgraça, né? Perdeu a semifinal ali no jogo da ida contra o Itabuna de 1-0. No jogo contra a Jacuipense, no primeiro jogo da final, terminou 1-1. No primeiro tempo, o primeiro tempo se encerra com 0-0 e com a projeção que não era nenhuma maluquice o jogo ir para as penalidades. Óbvio que o Bahia era superior ali, foi superior em todo o jogo, mas o primeiro tempo não foi um primeiro tempo que o Bahia perdeu 5 chances claras e estava envolvendo com muita facilidade a equipe da Jacuipense, não. De fato, teve a bola na trave de Caule Oliveira, teve a finalização de Jacaré que passou ali na rede, teve a finalização de Johan Chaves que o goleiro fez uma boa defesa, mas não foi aquele jogo que o Bahia envolveu a Jacuipense os 45 minutos do primeiro tempo e que o gol ia sair a qualquer momento no segundo tempo. Não, beleza, a perspectiva era que o Bahia pudesse sim vencer o jogo de 1, 2, 3-0, porque quando você pega times muito inferiores ali tecnicamente, você vai, quando faz o primeiro, você já faz o segundo imediato, e não deu outra, né? O Bahia faz o primeiro gol com gol de Everaldo, bolão ali de Johan Chaves, depois faz o segundo gol com um bolão de Everaldo para Cauli, ele já pega de primeira e acerta ali o cantinho. O Bahia faz 2-0 e mata o jogo. Óbvio, a perspectiva era, no segundo tempo, vamos ganhar o jogo e não vamos passar o perrengue de ir para as penalidades e talvez até perder o título para Jacuipense. Mas o primeiro tempo terminou com o seguinte panorama, ó. Beleza, a gente é favorito para ganhar no segundo tempo, mas os caras estão se defendendo bem, é uma equipe minimamente organizada ali na defesa. Tem até uma transição de defesa meio ataque minimamente decente para poder incomodar um pouco o Bahia, inclusive incomodou. Marcos Felipe teve que fazer uma boa saída de jogo ali na metade do primeiro tempo, que sai um cruzamento na ponta direita e por um pouquinho a Jacuipense não abriu o placar. Então assim, a Jacuipense estava viva assim para o segundo tempo. Não era uma equipe que já estava morta, mas depois que tomou o primeiro, tomou o segundo e no último lance ali, já 40 e tralalá, depois dos acréscimos, Jacaré fez o 3-0 e o título, a vitória, a goleada foi merecido, o Bahia mereceu chegar nesse título sim. E o campeonato, gente, só a gente analisar toda a campanha do Bahia, é de nível técnico bem abaixo, de modo geral, como é os campeonatos estaduais ali, da maioria dos estádios, óbvio, né? Vamos lá, o Bahia fez a primeira fase aí com 21 pontos conquistados, 9 vitórias, 9 jogos, 7 vitórias e 2 derrotas, nenhum empate aí, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Saldo de 3 gols, beleza. Só que quando termina essa primeira fase, você vê um time do Bahia ganhando vários jogos na Bacia das Almas. Você vê nitidamente o time que, fora de casa, tem que fazer um esforço colossal para tentar ganhar um jogo numa reta final do segundo tempo, virando partidas ali meio que no modo abafa. Renato Paiva tendo que fazer alterações no segundo tempo para mudar a dinâmica do time, e isso foi a atuada da primeira fase do Bahia no Campeonato Baiano. O Bahia não apresentando um bom futebol, não só fora de casa, mas também na Fonte Nova, mas conseguia o resultado, e esse é o grande ponto ali, tratando-se de um campeonato estadual. Óbvio que quando você consegue resultados consistentemente, não apresentando bom futebol, num campeonato com nível técnico muito abaixo, você tem que ficar preocupado e você tem que reforçar mais o seu elenco. Tava muito claro isso. Não é à toa que quando o Bahia pegou um campeonato com nível técnico um pouquinho acima do Campeonato Baiano, que é a Copa do Nordeste, é um pouco acima, sem dúvidas nenhuma, foi eliminado na primeira fase. Não ganhando do Fluminense do Piauí com o Sub-20, não ganhando do Ferroviário. Então, assim, pegou um nível técnico um pouquinho acima, foi eliminado da Copa do Nordeste. E aí, óbvio que o Bahia tinha que se reforçar de fato. Contrataram Ademir, contrataram Tassiano, contrataram Vitor Hugo, contrataram ali nesse meio de temporada, nesse meio de primeiro trimestre também o Iago Felipe. Tinha que contratar, porque aquele time ali, que tomou 6 do Sport, tomou 3 do Fortaleza, que estava bem meia boca no Campeonato Baiano, tinha que ter a mudança do esquema tático do treinador, e mudou o esquema tático para 3 zagueiros, né, com Rezende sendo também esse jogador para compor aquela linha de 3, e explorando as alas com Johan Chaves e Jacaré. Hoje foi Jacaré, mas já foi André também, em algumas oportunidades. E além de o treinador ter que mudar o esquema tático, tinha que contratar. Porque assim, vou mudar o esquema tático, dá para ganhar o Campeonato Baiano. De fato dá, como deu, né? O Bahia ganhou. Mas, projetando Série A, gente, tinha que trazer no mínimo 4, 5 reforços. Estão contratando, né? Ainda tem ali 18 dias para fechar as janelas.
Mas, enfim, só para eu passar aqui o contexto do Bahia no Campeonato Estadual, vem a segunda fase, a semifinal no caso, né? O Bahia, mais uma vez, jogando muito mal, perdeu de 1-0 para o Itabuna, mas conseguiu dar a resposta de 4-1 para o Itabuna no jogo da volta. Ah, e mais um detalhe, né? A eliminação do Vitória na fase de grupos, na sexta colocação, facilitou, entre aspas, a vida do Bahia. Por que eu tô falando facilitou? Óbvio, se o Vitória chega na final do Campeonato Baiano, pelo fato de ser um clássico, o Vitória poderia complicar a vida do Bahia assim. Como o Vitória complicou a vida do Bahia na Fonte Nova nos dois jogos, na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano, o Bahia ganhou de 1-0 e na Copa do Nordeste empatou de 1-1. Então, assim, foram jogos que o Bahia teve dificuldades muito no setor defensivo e que se o Vitória tivesse também 10% ali a mais de qualidade, poderia até ganhar os dois jogos, hipoteticamente também. Não que apresentou o futebol para ganhar os dois jogos, mas pelos vacilos defensivos do Bahia, o Vitória poderia conquistar ali 2 vitórias em cima do Bahia na Copa do Nordeste no Campeonato Baiano. Não conquistou porque o time tem limitações, graves limitações técnicas em todos os setores do campo, e aí não conseguiram vencer do Bahia na Copa do Nordeste, tá? Nem no Campeonato Baiano. Enfim, e aí já por falar em vitória, o nível de disparidade é tão grande do Bahia para o Vitória, que o Bahia chegou no seu título de número 50, enquanto o Vitória tem 29 títulos de Campeonato Baiano. Se você pegar um histórico, a cada 10 anos, ali pegar recorte, né, a cada 10 anos, o Bahia sempre vai estar à frente do Vitória. E esse número de títulos estaduais reflete um pouco da disparidade ali entre uma equipe e outra no cenário, né, no recorte a cada 10 anos e na história de um modo geral também. Velho, e até só para comparar, tá? O time que tem o maior número de títulos estaduais no Brasil é o ABC, 57 títulos conquistados. O Bahia tem 50, é o segundo time com o maior número de títulos aí conquistados nos estaduais. E isso não é um reflexo apenas da qualidade do ABC ou da qualidade do Bahia. Significa um pouquinho do oposto disso. Significa do nível baixo, nível abaixo da qualidade técnica que falta para os adversários, para os concorrentes, tirar os títulos ali do ABC e do Bahia também. Por exemplo, o Campeonato Pernambucano é um nível muito fraco? É. Só que, por exemplo, o Sport tem 42 títulos conquistados, mas o Sport tem 2 rivais. Tem o Náutico e o Santa Cruz. Beleza, o Santa Cruz hoje está acabado, mas historicamente o Santa Cruz era um time que sempre chegava em final, semifinal, final, semifinal, e já ganhou do Sport em algumas oportunidades também. Então, o Bahia só tem um rival, que é o Vitória. O Sport tem 2, que é o Náutico e o Santa Cruz. Só para passar o contexto aí, o ABC só tem o América de Natal, que também sempre estava, assim, sempre foi um time, aspas, acabado, mas o ABC sempre muito bem aí no Campeonato Potiguar, tá? Só para passar esse recorte histórico. Gente, sobre o jogo, o Bahia, velho, as estatísticas não mentem, né? O Bahia teve 61% de posse de bola contra 39% da Jacuipense, normal, natural. 19 finalizações do Bahia contra 7 finalizações da Jacuipense. 7 finalizações do Bahia na barra contra nenhuma finalização da Jacuipense na meta do goleiro Marcos Felipe. Mas é aquilo, né? Teve aquela bola que incomodou, que Marcos Felipe teve que sair bem do gol para intervir numa bola, senão a Jacuipense poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. Enfim, assim, os números não mentem, teve a bola na trave também, como eu já falei para vocês. O Bahia mereceu vencer sim, 3-0 traduz bem o que foi o jogo, mas é aquilo. Agora o Bahia vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar também a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu olho para esse elenco aqui do Bahia, gente, e óbvio, ainda falta Tassiano aqui nesse elenco, ainda falta Ademir, ainda pode chegar Luciano Juba, até antes de setembro pode chegar. Ainda falta o Vitor Hugo, ex-Palmeiras. De fato, vai dar uma qualidade maior para o time. Mas, por exemplo, pegue esse elenco aqui, gente, para jogar a Série A. É muito fraco, gente. Assim, tem que melhorar muito ainda para esse time. Lógico, esse time vai ser competitivo na Série A? Vai, porque tem outros times muito ruins mesmo. O Goiás é horroroso, o Cuiabá é muito ruim, Coritiba é muito ruim, o Santos tá mal, o Cruzeiro tá mal, então o Bahia vai competir naturalmente, iria competir, até porque tem camisa para competir na Série A sem dúvidas nenhuma. Mas assim, tem peças interessantes aí nesse time. Cauli bem, Biel bem, Everaldo muito bem hoje no jogo. Chaves, bom jogador, principalmente jogando como um ala. O Canu, o Marcos Vitor, tem o Marcos Felipe ali e tal. Um Azevedo, ok. Mas assim, Jacaré não é titular na Série A nunca, tá, gente? Ficarei espantado se Jacaré for titular em todos os jogos do Bahia aí na Série A, até o término do seu contrato.
Jacaré é jogador de Série B. E de Campeonato Estadual e de Copa do Nordeste, mas não é jogador de Série A. Danielzinho, de segundo volante. Não existe isso. Não existe isso quando eu falo para uma Série A, não acho que esse cara vinga, não, tá? De titular numa Série A, acho pouquíssimo provável. É óbvio que para um jogo de Campeonato Baiano, nível técnico muito abaixo, vai render, sem dúvidas nenhuma. E outra, né? Eu nem acho que o Danielzinho tem características para ser um segundo volante. Um jogador baixo, franzino, e que no meu ponto de vista, eu raramente vi, novamente, tá? Eu não acompanho muito o Danielzinho, nunca acompanhei muito o Danielzinho em toda a carreira. Eu comecei a acompanhar mais ele ali a partir de 2021. Raramente eu vi ele jogar nessa função de segundo volante. Não acho que é muito o perfil do jogador para jogar nessa posição. Volto ao ponto, também vou me surpreender se ele conseguir ter uma batida consistente aí jogando nessa posição, tá? De resto, o banco é um banco muito limitado ainda, que vai ser preenchido aí com os novos reforços, que tende a ser o titular, na verdade, e alguns desses titulares vão compor o banco de reservas. Enfim, acho que ainda esse time do Bahia tem que trazer mais uns 3 reforços aí para começar a Série A, para dar aquela estabilidade na competição, né? Porque a Série A o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas enfim, parabéns aí ao Bahia pelo título conquistado. Ninguém vai traçar sarro da minha cara, né, gente? Ganharam o Campeonato Baiano, parabéns, show espetacular. Mas a Copa do Nordeste foi um fiasco total. O trabalho de Renato Paiva foi muito ruim. O trabalho das contratações para o início de temporada foi muito ruim também. Lógico, antes de chegar essa leva de novas contratações, 60% das contratações que o Bahia estava fazendo era para compor elenco numa Série A no máximo, tá? No máximo. Mas, enfim, gente, é isso basicamente o recorte aí do título do Bahia conquistado aí no Campeonato Estadual. Agora, Copa do Brasil e Série A, né? Vamos aguardar. Tamo junto.